Irmãos, minha saudação a todos no nome de Jesus. Amém? É sempre uma grande alegria ver essa igreja reunida para louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Muitos visitantes, sejam todos muito bem-vindos, que o Senhor possa lhe abençoar. Mas eu confesso que hoje estou com o coração um pouquinho apertado. Eu estava me lembrando, quando eu entrei aqui, ver a igreja cheia, que o Tiago ouviu a minha pregação mais difícil, que foi a pregação do primeiro ano da pandemia, da Páscoa. Estava só eu e ele aqui na igreja, logo no comecinho da pandemia, era um silêncio, e o Tiago olhando assim, olhando para ele, e foi um momento marcante, Tiago, e eu subi aqui assim, e ele sempre é um dos primeiros a que eu olho. Eu queria que você soubesse que, a partir dos próximos domingos, todo pregador que subir aqui e olhar e não ver vocês, ele vai sentir muita falta, tá bom? Vocês são muito preciosos, vocês marcaram positivamente a nossa vida. Viu? Regiane, vocês dois são uma bênção. Pronto, meu primeiro propósito era fazer o Tiago chorar, consegui. Eu mesmo chorar, então, agora vamos para a palavra de Deus. Irmãos, nós estamos pregando em Daniel. Então, aqui que você está nos visitando, está chegando a primeira vez, não é comum que as igrejas preguem no livro de Daniel aos domingos. No entanto, nós achamos que Daniel é um livro bom, que ele é a palavra de Deus, e como tal, é útil também para o nosso ensino. Amém? Então, hoje eu tive, domingo retrasado, a possibilidade de iniciar ensinando no capítulo 1. Se você está aqui e não pôde acompanhar, você consegue encontrar essa reflexão no nosso canal da igreja, no YouTube. Você também está assistindo a gente, pode entrar mais ou menos por aqui. Tem um botãozinho, aí você clica e aí você vai encontrar lá. Tá? Então, Daniel capítulo 2. Hoje nós vamos pensar sobre o reino de Deus, sobre o reino de Deus. Bem, a porção que eu tenho diante de mim nessa noite, ela é muito grande, de modo que não seria, assim, a melhor maneira de gastar o nosso tempo, lendo o livro todo, o capítulo todo, depois voltando para explicar. Eu já vou começar a dar a introdução, depois vou fazer, e à medida que eu vou explicando o texto, a gente vai lendo junto, porque se trata de uma porção grande. São precisamente 49 versículos que vamos ter que considerar nessa noite. O que eu quero que os irmãos saibam desde o início é que a grande ideia desse capítulo, que esse capítulo quer nos ensinar, a principal lição que esse capítulo traz para nós, é que o Deus do céu, ele depõe ou ele tira, remove e estabelece reis. Ele revela nesse capítulo que no final de tudo ele substituirá todos os reinos humanos pelo seu reino eterno. O Deus do céu coloca e retira reis, e no final da história ele estabelecerá o seu reinado eterno que durará para sempre. Essa é a grande lição do capítulo 2 do livro de Daniel. E é importante que nós observemos por que esse livro está nas Escrituras. Veja, no capítulo 1, o autor bíblico, ele está apresentando para a gente um cenário de cativeiro. O povo de Israel é levado para dentro da Babilônia. Lembra que Israel havia recebido a promessa de Deus de herdar a terra de Canaã? E Deus então havia dito que lá eles prosperariam, de lá nunca mais sairiam, e de lá governariam e seriam uma bênção para todas as nações. No entanto, devido à consequente, recorrente e persistente pecaminosidade do povo, Deus então levanta Nabucodonosor e leva Israel como cativo para a Babilônia. O capítulo 1, então, vai lembrar para a gente que a Babilônia era um reino pecaminoso, a terra de Siná, a terra dos caldeus. A primeira menção de Babilônia na Escritura se dá na Torre de Babel. E já desde a sua gênesis,
Babilônia se apresenta como um império que constrói, que milita, que trabalha contra os padrões de Deus. Mas o que o autor bíblico quer mostrar para nós é que mesmo em contexto de cativeiro, Deus não rejeitou o seu povo. Mesmo em contexto de adversidade e de opressão que o povo de Deus possa estar sofrendo, Ele é fiel à sua aliança. E porque Ele é fiel à sua aliança, Ele está lembrando que no tempo devido virá e resgatará Israel, e redimirá o seu povo e estabelecerá o seu reino. Agora imagine o israelita que estava vivendo no exílio, que estava vivendo na Babilônia, lendo essas verdades. O que ele queria, ou que talvez poderia surgir no coração dele, era uma esperança. Esperança de que os dias maus não são permanentes. Esperança de que a opressão, a dificuldade, a escravidão não são a realidade última na vida daqueles que servem a Deus. Pelo contrário, a realidade última daqueles que servem a Deus é viver em um reino de amor, de plenitude, governado por Cristo. E já de cara, meus irmãos, isso nos lembra que se talvez você tenha vivido uma vida desesperançosa, uma vida enquanto peregrino e exilado aqui nessa terra, que tem lhe causado dor, desânimo, cansaço e enfado, eu quero dizer para você, assim como Daniel disse para os seus irmãos na Babilônia, toda dor é por enquanto. Há uma esperança. É para isso que esse livro foi escrito para nós, para nos dar esperança bíblica. Agora perceba que a esperança não é trazida por mãos humanas. Perceba que a esperança não é fruto da militância humana e nem mesmo do povo de Deus reunido. A esperança bíblica genuína e infindável é trazida pelo próprio Deus. É pelo próprio Senhor. É porque ela tem uma origem divina que ela não acaba. Toda a esperança humana, ela vem, ela alivia, mas ela passa. A esperança que Cristo tem para nos dar é uma esperança tão perene que ela não cessa, ela não esgota. Ela cresce, cresce e cresce. Deus estabelecerá o seu reino. E eu queria que você saísse daqui nessa noite com esperança. Amém? Vamos olhar o texto. Bem, a primeira sessão que nós podemos ter diante de nós vai do capítulo 1 até o capítulo 13. Ali nós percebemos a fragilidade ou a incapacidade do esforço humano em lidar com as suas demandas. Nós percebemos a incapacidade de Nabucodonosor e o seu poder em lidar com a sua adversidade. Daniel capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono. Então, o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os seus sonhos. Eles vieram e se apresentaram. Estou lendo na versão Almeida Revista e Atualizada, a ARA. Versículo 3. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbando o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho aos teus servos, e daremos-te a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerem saber o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas, se me declarardes o sonho e a sua interpretação, receberei de mim uma dádiva, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam os magos, os feiticeiros, os encantadores e os caldeus, uma segunda vez, e disseram: diga, ó rei, o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo,
porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fizerdes saber o sonho, uma só será a vossa sentença. Pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dize o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por mais que seja grande ou poderoso, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses. Estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu-se e ordenou que matasse a todos os sábios da Babilônia. Então o contexto aqui é o seguinte: Nabucodonosor havia ascendido ao trono da Babilônia, conquistado Jerusalém e levado os jovens para serem educados no palácio do rei. Ele mudou o nome daqueles jovens, dando um nome social. Ele matriculou aqueles jovens na famosa UFB, Universidade Federal da Babilônia, por onde estudaram ciências sociais por 3 anos. Ciências sociais aqui bem abrangente, né? Ao término dos 3 anos, eles fizeram o seu TCC e então foram aprovados diante da banca, cujo representante dessa banca era o próprio rei Nabucodonosor. Eles foram aprovados e reconhecidos como sábios e doutos. Então, no segundo ano do reinado, a ideia aqui então é que logo após os 3 anos de faculdade. Então, a primeira questão aqui é como é que os jovens estudaram por 3 anos e Nabucodonosor teve o sonho no seu segundo ano de mandato. Parece que há uma incoerência, parece que os jovens ainda não estavam exercendo o seu serviço público, porque depois de serem aprovados, eles foram entrar como funcionários públicos da Babilônia e estavam atuando lá. A ideia aqui, para que os irmãos saibam, é que não se conta o primeiro ano. O ano da ascensão é o ano 0, e o ano, então, do primeiro reinado, sim, tem o ano da ascensão, e aí conta-se a partir do ano 2º e o ano 3º. Então, é no final, é logo após a admissão deles no palácio do rei que acontece essa situação. Então, o rei tem um sonho, ele não descreve o sonho nesse momento, mas diz que o sonho era uma coisa muito séria. E aqui é interessante perceber como nós, às vezes, sonhamos e esquecemos os nossos sonhos. Mas alguns sonhos, eles ficam martelando na nossa cabeça. E esse sonho, ele foi tão importante que ele foi capaz de roubar a paz do rei. Observe que Babilônia era um império muito grande. E dado o seu tamanho, Nabucodonosor naturalmente tinha muitas questões com as quais ele devia se preocupar. Mas o sonho é de uma realidade tal que ele teve o seu sonho roubado a respeito dessas coisas, de modo que imediatamente ele mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus. Todo mundo, aqueles que eram os astrólogos, que tentavam ler as estrelas e coisas nesse sentido, não é? Os que trabalhavam com espécie de porção, misturando as coisas, os que eram líderes religiosos, que aqui são os caldeus, todos foram reunidos porque Nabucodonosor estava muito preocupado. O sonho está perturbando o meu espírito. Mas aí os magos, aquele pessoal que assiste diante do rei, eles estão assim de mãos atadas. Ele vai dizer: tá bom, rei, eu sei que tu está preocupado, mas diga o sonho que tu tivestes e nós então daremos a interpretação. Esses homens, eles eram pagos para fazer isso. Eles não tinham outra responsabilidade senão interpretar sonhos e fazer essas coisas que deveriam fazer. No entanto, eles são incapazes de realizar o que Nabucodonosor pediu. Nabucodonosor, como um experiente líder político, percebe que eles estão tentando, assim, no português bem popular, engabelar. Estão querendo ganhar tempo, dizer... E Nabucodonosor: ei, mas vocês estão vacilando. É o seguinte, ou vocês me dizem, ou então eu vou mandar vocês para a terra dos pés juntos.
né? Vocês sabem onde é a terra dos pés juntos, né? Vocês vão para lá. E aí todo mundo, os cabas ficam doidos, certo? Aí eles vão dizer, nunca ninguém, Nabucodonosor está doido, nunca nenhum rei pediu isso. Essa porção revela para a gente que há realidades na nossa vida, que mesmo reis poderosos, mesmo pessoas de muita influência, mesmo pessoas que lidam com essas realidades, elas não conseguem lidar e não conseguem responder. Isso eu quero que você, olhando para esse texto, pense e lembre que existem coisas na sua vida, existem realidades que acontecem no mundo hoje, que você não consegue lidar com ela pelos seus próprios recursos, pela sua própria força, pela sua própria sabedoria, pela sua própria capacidade, pelo seu próprio poder de influência. Nós não estamos falando de um qualquer, nós estamos falando de Nabucodonosor, o imperador da grande Babilônia. Ele está de mãos atadas, assim como você e eu muitas vezes vamos ficar. E o ponto aqui é que a situação de mãos atadas deixa não somente Nabucodonosor com o espírito perturbado, mas também coloca em risco o remanescente fiel do povo de Deus. A próxima seção que nós vamos ler, do versículo 14 ao versículo 16, mostra que o povo que tinha escolhido ser fiel a Deus, que tinha escolhido não se contaminar com as finas iguarias da Babilônia, agora estão correndo risco de vida. Deus tinha um remanescente fiel na Babilônia. Ele tinha um povo que ele não tinha se esquecido, por meio do qual ele ia perseverar ou preservar a sua aliança. Mas esse povo agora está correndo risco de vida. É o que diz o verso 13. Olhe comigo, por favor. Então saiu o decreto, o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, o chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios. E disse a Arioque, o encarregado do rei, por que tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Qual o caso que Arioque explicou a Daniel? O rei poderoso estava de mãos atadas. Ele não tinha como lidar com a sua situação. Ele estava usando todo o seu recurso e esforço humano, mas não estava obtendo sucesso algum. Então foi ter Daniel com o rei e lhe pediu que designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Observe que os magos da Babilônia também fazem a mesma coisa que Daniel faz, eles pedem tempo ao rei. Só que o rei diz assim, rapaz, vocês estão me engabelando. Mas Daniel, ele tem uma bênção especial de Deus que ajuda ele a lidar. E aqui nós vamos aprendendo a perceber como resolver situações que aos nossos olhos parecem inalcançáveis, que parecem problemas que nunca se dissiparão, parece que nós nunca teremos jeito. Veja, esse homem sozinho está diante do homem mais importante do mundo, um homem que tem, assim, uma característica, às vezes, meio megalomaníaca, e ele pede tempo, e Deus concede a ele sabedoria para que ele tenha bom êxito com o rei. O próximo texto, então, vai lembrar para a gente, ou vai mostrar para a gente, que aquilo que Nabucodonosor não consegue resolver por suas próprias mãos, Deus é quem o faz. E por assim, nós aprendemos que aquilo que eu e você não conseguimos resolver com as nossas próprias mãos, com a nossa sabedoria, com a nossa capacidade, com os nossos contatos, Deus é quem faz para a gente. E isso é um convite ao descanso. Agora, nós não somos um povo, a nossa sociedade não é um povo que está acostumado a descansar. Nós queremos sempre ter o mérito das coisas que fazemos. Nós queremos sempre dar conta de tudo. Nós queremos sempre ser aquelas pessoas perfeitas que conseguem responder a todas as demandas que nos são impostas. Mas existem demandas, meus irmãos, que somente aos pés do Senhor que nós conseguimos resolver. Existem situações que somente confiando em Deus, o Criador do céu e da terra, elas podem ser resolvidas. Então, quando Daniel
ele recebeu o verso 17, agora nós vamos ler o 17 ao 23, é o nosso próximo bloco. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, a Misael e a Azarias, os seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem como o resto dos sábios da Babilônia. Ou seja, ele está clamando a Deus, ele está orando e dizendo: Senhor, não é primeiramente por causa de mim, mas é porque eu aqui na Babilônia represento o remanescente do teu povo, e se eu morrer aqui na Babilônia, tu ficarás sem representante. Então preserva, por misericórdia, a nossa vida, para que possamos abençoar esta terra, este povo, e cumprir o que Deus havia dito para Jeremias. Lembra, na época de Jeremias, os falsos profetas estavam se levantando e dizendo assim: não se preocupem, Israel, cativeiro da Babilônia são 2, 3, no máximo 5 anos. Mas Jeremias vai dizer: não são não. Podem se casar, cultivem, orem pela cidade, abençoem Babilônia, porque vocês vão passar 70 anos, alguns vão morrer em Babilônia, mas casem-se, deem os seus filhos em casamento para o benefício e a bênção da cidade. E Daniel tinha noção disso. E como resposta da sua oração, o verso 19 traz para a gente o seguinte: então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. E Daniel, como resposta à revelação que recebeu, bendisse o nome do Deus do céu. E disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade e a eternidade, porque Ele é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em treva e mora com Ele a luz. O que é que ele está querendo mais uma vez relembrar e reenfatizar aqui? Aquilo que os magos não conseguiram fazer, somente não sou eu, Daniel, que faz, mas é o Deus a quem eu sirvo, porque Ele é o Deus do céu, o Criador de todas as coisas. Observe que aqui, quando Daniel diz que o Senhor, que Adonai é o Deus do céu, ou melhor dizendo, Elohim é o Deus do céu, ele está querendo dizer o quê? Os caldeus adoravam sol, lua e todas essas coisas. Ele está querendo dizer que as falsas divindades de Babilônia não são nada diante do Senhor, Deus de Israel. Ele é quem tem poder para lidar com essas realidades. Não existe, meus irmãos, no mundo espiritual, uma batalha de pares, onde o diabo está medindo força contra Deus. O que existe, na verdade, é um governo soberano de Deus, reinando sobre toda a terra. Eu vou trazer uma aplicação sobre isso mais na frente, mas eu já gostaria talvez de fazer menção a ela aqui, ou eu iria fazer isso. Porque existem alguns crentes que eles gostam muito de teoria da conspiração. Então eles ficam assim: o senhor viu a nova ordem mundial? A Coca-Cola colocou em letras pequenas, YouTube, por favor, não derruba a live, que eu falei o nome, né? Mas colocaram em letras pequenas que em 15 de agosto, aos 15 minutos do meio-dia, vai acontecer um evento, o fulano vai topar, e os Estados Unidos vão perder o seu presidente. Isso é a nova ordem mundial. Eles estão militando, trabalhando, e assim, debaixo dos panos. E aí os crentes acabam consumindo-se nisso e ficando ansiosos a respeito do futuro. Mas o que Daniel está dizendo é que, ainda que tenha uma nova ordem mundial, ainda que o olho que tudo vê adentre o nosso espaço, existe um Deus que governa soberanamente sobre o seu povo. Existe um Deus que reina, estabelece reis e nações, e que conduz o mundo, conduz a história, de acordo com o perfeito conselho da sua vontade. Isso é verdade para macro-realidades, como eleições e coisas desse tipo, mas isso também é verdade para pequenas realidades, como fatos específicos da sua vida.
Você não está vivendo conduzido por um destino, você não está vivendo por uma sorte, ou a sua personalidade não é moldada pela posição das estrelas na hora do seu nascimento, né? Você é moldado e guiado pelo Deus do céu, pelo Senhor que criou todas as coisas. De eternidade em eternidade, Ele dá sabedoria e poder. Ele que muda o tempo e as estações, remove e estabelece reis. E Daniel louva. A resposta, então, a Deus como Senhor, Criador de todas as coisas, é que Ele se prostra. Verso 23, a Ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graça e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nós fizemos saber este caso ao rei. Então agora nós vamos ver Daniel voltando para o palácio do rei para ver Nabucodonosor. Por isso então Daniel foi ter com Arioque, o qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse, não mate, Daniel falando, né? Não mate os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e revelarei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei. Ele disse, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei a Daniel e disse, cujo nome era Beltesazar, podes tu me fazer saber o que vi no meu sonho? Respondeu Daniel na presença do rei, o mistério que o rei exige, nem cantadores, nem magos, nem astrólogos, nem astrólogos podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revelará os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça quando estava no teu leito dormindo. E agora então Daniel vai explicar o sonho. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram teus pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Ou seja, Nabucodonosor, como todo ser humano, ele deita a cabeça no travesseiro e pensa a respeito dos próximos dias. Então, talvez você passe por experiência semelhante a essa. O que vai acontecer no futuro? Como vão ser os meus filhos? Ou como vai ser se eu... E começa a projetar realidades. Nabucodonosor, como o rei, o líder desse grande império, ele estava preocupado com o futuro. E ele começou a pensar e a ponderar sobre as coisas que deveriam acontecer no futuro. E aí ele, então, viu uma estátua, no verso 31. Uma grande estátua. Esta era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estava tu olhando, uma pedra, gosto dessa parte, foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então, juntamente esmiuçado, o ferro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha, das quais eram no estio, e o vento a levou. E dele não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, e encheu toda a terra. Este é o sonho e a sua interpretação. Então, o sonho de Nabucodonosor, e aí os outros versículos eu não vou ler, agora eu vou parafrasear, e eu peço que você, se tiver possível, tenha a sua Bíblia e passe o olho, que vai ajudar você também a visualizar, certo? O sonho de Nabucodonosor tinha uma cabeça de ouro, tinha o peito e os braços de prata, o quadril e a barriga de bronze e as pernas de ferro. Nas pernas de ferro há uma subdivisão, ferro misturado com barro. E então ele vai dizer que isso são 4 reinos. A cabeça de ouro era a própria Babilônia. Nabucodonosor era o rei. E depois, a parte de prata era a Medopérsia, o reino que sucedeu a Babilônia. O bronze no quadril e a parte da barriga, do estômago, era a Grécia, o império que foi liderado por Alexandre o Grande. E depois de Alexandre o Grande, vocês podem me ajudar. Quem era o ferro? Roma.
O ferro, então, representa a força do Império Romano. Representa o domínio que o Império Romano teve e como esses 4 impérios governaram o mundo inteiro. Imagine que o pessoal estava olhando e dizendo assim, rapaz, a Babilônia nunca vai passar. Eles vão ser sempre hegemônicos. Olha o tamanho desse império. Olha como seus exércitos são fortes. Nós nunca vamos sair daqui. Mas ao olhar para essa realidade, Deus está conduzindo. E precisamente como Deus falou, aconteceu. Vocês que conhecem a história vão lembrar. Não é? Mas a parte de ferro tem um detalhe muito interessante. Porque ela é subdividida. Tem os pés, ou a perna de ferro, mas os pés são de quê? Quem pode me dizer? São de barro misturado com ferro. Certo? E ele diz então que veio uma pedra, sem auxílio de mãos humanas, e derrubou a estátua. Um reino maior veio e se estabeleceu. Um reino que veio e não foi estabelecido pelo poder militar. Um reino que veio e foi estabelecido não por força de mãos humanas, mas veio sem origem conhecida pelos homens e derrubou todos os impérios. Uma coisa interessante é a forma como esse reino é compreendido. Algumas pessoas vão olhar para esse reino e vão dizer que este é um reino de natureza espiritual. E que o reino de Deus, o reino que essa pedra veio trazer, ele é um reino espiritual. No entanto, isso não dá conta de observar os 4 outros impérios. Os 4 outros impérios eram impérios espirituais. Eles tinham um aspecto espiritual. Nabucodonosor realmente tinha os seus sacerdotes, os seus líderes, mas primariamente Nabucodonosor estabeleceu um reino físico e terreno. A pergunta, a pedra vai estabelecer um reino só espiritual? Não pode. O Senhor irá estabelecer um reino físico e terreno. É o que Ele prometeu para os seus discípulos. Mas a gente tem que se perguntar, quando foi que essa pedra veio? Essa pedra já veio? Ela já caiu, já derrubou os reinos? Não veio. Por que não veio? Alguns vão dizer que, olhando, dizer que essa pedra é Jesus. Ele é quem derruba. Jesus já veio. Se for Jesus, então é a pedra. No entanto, os impérios ainda estão aí. E Deus não está reinando eternamente. Então, como é que nós lidamos com isso? Aqui, nós aprendemos e precisamos olhar esse texto em perspectiva com Apocalipse. Certo? O último império, a perna de ferro, é o Império Romano. Então, o que nós aprendemos é que do versículo 44 para o 42, há uma distância de tempo, que não acontece agora. E mais na frente, o Império Romano retornará. Observe, é o que o Senhor diz em sua palavra. Ele retornará com os dedos, que fazem referência a um rei. Então, não sabemos quando, mas Roma vai voltar. Certo? Alguns dizem que voltou com o Papa. Essa não é uma boa forma de lidar. O Papa não é um líder civil. É uma liderança civil e que tem poder sobre a civilização. Então, em Apocalipse, ele vai falar, Roma vai voltar e vai reinar. Mas aí, é nesse período que o Senhor virá estabelecer o seu reino aqui na terra. Agora, o reino de Deus já começou. Certo? Mas ele ainda não se estabeleceu em sua plenitude. Ainda há mais do reino para chegar. E Roma vai passar. E aí vocês conhecem, né? Se não conhecem, podem vir para a IBD que a gente pode discutir isso na última, que nós vamos falar sobre os profetas, então podemos discutir como é que isso funciona, não é? Mas vai voltar, o anticristo vai liderar o povo, ele vai estabelecer o Império Romano redivivo, vai governar os povos, ele seduzirá as nações, será uma influência global e depois se voltará contra o povo de Deus para tentar perpetuar o seu reino. É nessa época de profundo sofrimento, é nessa época de profunda dor e de profunda perseguição, quando ninguém espera, quando todo mundo acha que o mundo se acabou, que o mal venceu, vai acontecer o quê? Vai vir uma pedra, sem auxílio de mãos humanas. Vai vir um reino, vai vir um cavaleiro montado no seu cavalo branco,
que uma espada afiada de 2 gumes sai em sua boca, que percorrerá os 4 cantos da terra e estabelecerá o seu reino. Ali Deus cumprirá a promessa que fez a Davi, onde o filho de Davi se assentaria no trono e reinaria as nações com cetro de justiça e equidade. Nessa época, o leão e o cordeiro brincarão juntos, a criança e a serpente brincarão juntos. Quem morrer com 300 anos morrerá novo. Por quê? Porque o rei está assentado no trono, e um bom rei garante um bom governo. Cristo é o rei por excelência, e é Ele que virá para estabelecer o reino de Deus e governar sobre o seu povo. Eu quero finalizar fazendo algumas aplicações para os nossos corações. Primeira coisa, a natureza humana é complexa. Nabucodonosor prometeu para aqueles que interpretassem o sonho muitas honrarias e muitas bênçãos, não é verdade? Mas também para aqueles que não obedeceram, ele disse que iria matar. Então é difícil lidar. E aqui nós aprendemos sobre humanidade. Aqui nós aprendemos que o ser humano não é tão preto no branco como geralmente nós costumamos pensar. Precisamos lidar com essa complexidade que é o ser humano. Ora faz coisas boas e ora faz coisas ruins, nós precisamos lidar. Você é complexo. Então tem essas teorias do sanguíneo, colérico e todas essas coisas. Eu não estou bastante convencido de que elas dão conta de explicar a complexidade da natureza humana. Se você perceber, vai ter momentos na sua vida em que você age como um colérico, um sanguíneo, e nós somos complexos, irmãos, e precisamos aprender a lidar com isso, certo? Isso ajuda a gente nas nossas relações interpessoais. Eu queria que você lembrasse disso. Mas a respeito do nosso texto, certo? Basicamente, agora, olhando para o nosso tema, que é o tema da esperança. Hoje nós vivemos em uma época de muitas paixões políticas enfervescidas, onde as pessoas, elas acabam criando o caos enquanto assistem jornal. Elas olham para o jornal e veem qualquer evento mundial que aconteça, e ou mesmo nacional, e elas acabam militando em torno dessa causa. Parece que os reinos humanos, eles têm a capacidade de atrair as nossas paixões. O que eu queria dizer para você nessa noite, meus irmãos, é que todo reino humano vai passar, certo? Todo reino humano vai passar. E todo rei ou todo governante, ele sempre vai estabelecer uma relação de bondade em alguns aspectos e de contradição em outros aspectos. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Precisamos aprender a lidar com governantes que são ora bons e ora ruins. Então, na política, agora no ano recente, as paixões foram muito enfervescidas e nós acabamos por não lembrar da complexidade da natureza humana e não lembrar das verdades que a Bíblia ensina a respeito de reino e política. O reino de Deus não será estabelecido, nunca será nas urnas, em nenhuma delas, em nenhuma geração, nem por nenhum monarca humano, a menos que ele tenha também uma natureza divina. Certo? Deus, Ele reinará eternamente. E a nossa esperança não deve estar em homens, porque homens são falhos. A nossa esperança deve estar na pedra que não vem por forças humanas. A segunda coisa que eu gostaria de aplicar para você nessa noite, essa reflexão, é de que a sua vida não está entregue ao acaso. Deus é quem a guia. E às vezes, em dias de cativeiro, parece que quem está guiando a nossa vida é o diabo. Não é verdade? Parece que em dias de escravidão e de opressão, parece que o sofrimento nunca vai passar. Mas eu quero dizer para você que vai. E se você está vivendo como um forasteiro e exilado, como alguém que sente saudade do lar, mesmo que você nunca tenha ido para lá, né? Deixa eu só dar nota de rodapé para não cortar na internet. Quando diz saudade do lar, não creio na preexistência da alma, tá bom? Só uma nota de rodapé para que não diga que a gente veio do céu e coisa nesse sentido.
Mas a saudade no lar, quando eu me refiro, é a respeito de o anseio de estar com Cristo no céu. Esse, de fato, deve ser o nosso real anseio. E, por fim, eu finalizo lembrando, assim como Nabucodonosor tinha poder, mas não conseguiu resolver os seus problemas, tinha sábios e não conseguiu resolver o seu problema, você também tem um problema que você não consegue resolver. Você também tem um problema que é incapaz de lidar com ele. E o problema é o pecado. Como diz a canção, aquele fio que se rompe da minha alma até a Deus. Ele não pode ser costurado por linhas humanas. Eu não posso resolver o meu problema. Eu preciso de alguém que o faça para mim. Eu preciso de um cidadão do reino celestial que desce de lá, que se esvazia de quem ele é, assume a minha forma e me redime e me leva para ser um cidadão do céu. Somente Cristo, meus irmãos, pode lidar com o problema do nosso pecado. Aquilo que eu e você não podemos resolver, Ele é o único que pode fazer isso. E Ele virá. É a minha quarta e última aplicação. Ele voltará em glória, em majestade. Da primeira vez, ele entrou em Jerusalém montado em um jumento. Ele nasceu numa manjedoura, ele tinha os ombros cansados, não tinha aparência nem formosura que nos agradasse, que nos atraísse, ele era rejeitado, ele era um homem de dores, que sabia o que era padecer, ele era alguém que ninguém dava nada por ele. Mas na segunda vez, ele virá como o Senhor glorioso. Uma espada afiada sai de sua boca, os seus olhos são como chamas de fogo, a sua voz é como voz de muitas águas, os seus pés são como de bronze polido, e ele agora não é mais o Cristo cansado, mas o Cristo vivo, ressurreto, poderoso, que governará sobre todo aquele que crê, e aqueles que não crerem também, porque todo joelho se dobrará, toda língua proclamará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos finalizar fazendo uma breve oração, e aí depois eu convido nosso irmão Tiago para dar seus avisos. Obrigado, Senhor, por essa lembrança de que Tu não abandonaste nós como exilados aqui na terra, assim como não fizeste com Israel. Te peço que o Senhor dê esperança ao nosso coração e que o Senhor nos ajude a batalharmos para a promoção do Teu reino aqui na terra, até que haja chegado a plenitude dos gentios, como diz a Tua palavra. Que depois disso sabemos que de Sião virá o libertador, que se assentará no trono e reinará para todo sempre, de eternidade em eternidade. No nome dele é que nós oramos.